Olá! Hoje eu vou falar sobre o declive da função afim. Não percam! Para começar, vou só relembrar qual era a expressão algébrica de função afim, que já expliquei na última aula. Se quiserem ver com mais pormenores o que é uma função afim, podem ver a última aula. Mas vou só relembrar. A expressão algébrica era f de x igual a x mais b. Esta era a expressão algébrica da função afim. E eu na última aula não cheguei a falar disso, mas a este a podemos chamar de coeficiente e a este b podemos chamar de termo independente. E vimos também que o gráfico de uma função afim era uma reta que não passava na origem. Ou seja, isto aqui, por exemplo, é um exemplo de um gráfico, de um referencial cartesiano de uma função afim. Mas agora vou-vos mostrar outra forma de representar uma função afim, outra expressão, que é y igual a m de x mais b. Primeiro, este y aqui é a mesma coisa do que ter o f de x, porque o f de x é o y. E agora a pergunta é porquê este m e não o a? Porque este m representa o declive. Já vou explicar melhor o que é isso, mas este é o símbolo que representa o declive. E o número que estiver aqui vai ser o declive da reta. E ao b também agora vamos dar outro nome que também já vou explicar o porquê, que vai ser a ordenada na origem. Então vou começar por explicar aqui porque que o b chamamos de ordenada na origem. É muito simples, é só analisarmos o nome. Temos ordenada, que é o eixo do y, ou seja, é um número aqui no eixo dos y. O x é as abscissas e o y é as ordenadas. E depois na origem, ou seja, a origem é o zero. Então, quando o x é zero, é o número das ordenadas. Ou seja, no fundo, é o ponto da reta que interseta o eixo do x, do y, aliás. Então, isto aqui é o b, é a ordenada na origem. É o ponto de reta que interseta o eixo do y. E agora aqui o m, porque o declive? O declive é, no fundo, a inclinação da reta. E, por exemplo, se eu tiver y igual a 2x mais 5, então o 5 é a ordenada na origem, ou seja, é este número aqui. Ou seja, se o x for 0, ou seja, se for a origem, que é 0, ficaria 2 vezes 0, que vai dar 0, e sobraria o 5, que é então o número em que a reta interseta no eixo do y. E agora, para explicar melhor o que é o declive, vou dar aqui um exemplo. Então, por exemplo, se eu tiver uma estrada e a estrada for reta, como esta, então podemos dizer que o declive, que já sabem que representa-se por um m, é igual a zero, porque não há inclinação, não há declive. Mas agora se eu ao fim de 100 metros, imaginem que eu percorria aqui 100 metros, e ao fim de 100 metros tinha aqui uma altura de 5 metros. Então aqui a minha estrada já iria ter declive, já iria ser a subir. Ela ficaria assim. Mas estes 5 metros não é o declive, porque, por exemplo, se eu agora andasse mais outros 100 metros... aliás, vou fazer isto aqui em baixo. Se eu agora andasse mais outros 100 metros, ou seja, se eu andasse 200 metros e fosse medir aqui a altura, já não iria ser 5 metros, mas sim 10 metros, se o declive continuasse sempre o mesmo. Então, estes números aqui não é o declive, porque se eu medisse aqui já iria ter outra altura, se eu medisse aqui já iria ter outra, aqui já iria ter outra,
Então, como é que se calcula o declive? Para calcularmos o declive, nós vamos ter que fazer a razão entre a altura e a medida que foi que tem até chegar onde eu medi essa altura. Ou seja, neste caso, o declive seria igual a 5 a dividir por 100. E aqui, se eu medisse aqui, iria ser a mesma coisa. Iria dar 10 a dividir, mas aqui já não poderia pôr 100, mas sim 200, porque foi nos 200 metros que eu medi a altura de 10. E isto, se fôssemos a ver, dava exatamente a mesma coisa. Aqui dividíamos por 5, dava 1, em baixo também por 5, que dava 20. E aqui cortávamos os zeros e dava também 20 avos. Então, como veem, dá a mesma coisa. E quer eu fizesse isto aqui, quer eu fizesse isto aqui, quer eu fizesse isto aqui, ia sempre dar 20 avos, que é o declive da reta. Tenha sempre ter atenção que é a altura a dividir pelo sítio, pela distância que eu medi essa altura. Então, quando nós temos uma função afim, para medir o declive da reta no referencial cartesiano, é exatamente a mesma coisa. Vou agora dar um exemplo. Vou desenhar aqui então um referencial cartesiano. E temos aqui então uma função afim. Como é que eu meço então o declive desta reta? É exatamente a mesma coisa do que há um bocado. Eu preciso primeiro de ter 2 pontos na minha reta. Posso, por exemplo, marcar um aqui, vamos chamar de A, e aqui outro, que vai ser o B. E agora o que eu quero calcular é a distância, ou seja, a altura daqui a aqui e a distância que vai daqui a aqui. E para fazer isso, como é que eu vou fazer? Vou meter aqui o M, que é o declive, vai ser igual a esta distância a dividir por esta, como fizemos já há um bocado. Então, para calcular esta distância, nós vamos fazer a ordenada do B, que é aqui, ou seja, o Y do B, menos o Y do A, que é aqui. Para nos dar esta altura, faço este menos este. Então, a expressão é exatamente essa. É y do B menos o y do A. E agora, a dividir por esta medida daqui de baixo. Como vamos dizer a mesma coisa, só que com o eixo do x. É a abscissa do B, ou seja, o x do B, menos o x do A. E assim obtemos esta medida. Vou pôr aqui o x do B menos o x do A. E esta é então a expressão que vocês precisam de saber para calcular o declive. Se o declive de uma reta for menor do que zero, aliás, se for igual a zero, nós já vimos há um bocado que a reta é direita, ou seja, iria ser uma função constante, exato. Mas se o declive for menor do que zero, então isso significa que a reta vai ser, o declive vai ser negativo, então a reta vai ser a descer. Mas se o declive for positivo, se for maior do que zero, significa que a reta é a subir. O declive é positivo. E por fim, imaginem que eu tenho aqui a expressão y igual a 3x mais 7 e y igual a 3x mais 2. O que é que será que iria acontecer a estas duas retas se eu as desenhasse no referencial cartesiano? Então, vamos desenhar aqui. Vou apagar isto aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui o ponto 2, que nós já vimos que o 2 e o 7 é a ordenada na origem, ou seja, são os pontos aqui. Tem aqui o 2 e aqui o 7. Isso significa que a reta, uma delas ia passar por este ponto e outra ia passar por este. Então, e este 3x aqui é o declive, ou seja, significa que as duas retas iriam ter a mesma inclinação. Ou seja, esta iria ser mais ou menos assim e esta a mesma coisa. Ou seja, quando nós temos duas retas que têm o mesmo declive,
elas vão ser paralelas, porque têm a mesma inclinação, logo são paralelas. E pronto, por hoje é isto. Obrigada por terem assistido. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários, subscreva o canal se querem estar a par das novidades e até à próxima!